Durante décadas, melhores séculos, muitos têm declarado que a Bíblia e a ciência estão em conflito. Que para acreditar na palavra de Deus, é preciso rejeitar tudo quanto os cientistas têm provado. Mas será que é mesmo assim? Ao estudar a Bíblia, nós vamos entender que a Bíblia é o livro mais científico do mundo, revelando Deus, o Criador do Universo. Hoje não está escrito uma conversa muito interessante com o nosso convidado especial sobre a Bíblia e a ciência. Voltaremos dentro de poucos instantes. Venceu a prova do tempo. O livro de Deus, a Bíblia. Ainda relevante neste mundo complexo. Está escrito, partilhando mensagens de esperança ao redor do mundo. Bem, gostaria de dar as boas-vindas ao Dr. Montenegro. Aqueles que assistem ao programa já conhecem o Dr. Montenegro, que ele já apareceu várias vezes no nosso programa. Bem-vindo mais uma vez. Eu que agradeço o convite. Dr. Montenegro nasceu no Brasil, formado em engenharia e recebeu o PhD no Max Planck, na Alemanha. E hoje você mora na Alemanha e trabalha lá na área de bioengenharia. Exatamente. Eu, depois de concluir os estudos no Brasil, o que nós chamamos da graduação, né? Eu terminei engenharia, depois fiz mestrado na área de química e eu me mudei para a Alemanha para fazer doutorado. Fiz doutorado na área de físico-química no Instituto Max Planck. Tive o privilégio de trabalhar aqui no Canadá por um tempo. Trabalhei 3 anos como cientista aqui no Canadá e recentemente voltei para a Alemanha para trabalhar também na área de bioengenharia, no desenvolvimento de novos equipamentos e materiais na área de medicina. Então, isso é o que eu faço diariamente, né? Além de estudar a Bíblia. Muito obrigado. E nós agradecemos que você aceitou nosso convite e veio da Alemanha, especialmente para gravar esses programas. Nós agradecemos. Na introdução, eu falei que durante séculos tem existido aquele conflito entre a Bíblia e a ciência. E, na realidade, muitas pessoas hoje ainda pensam que para aceitar a palavra de Deus, nós temos que virar as costas em tudo quanto o laboratório tem provado. Mas, na realidade, não é assim. Que ao nós estudarmos a Bíblia, nós vamos ver que a Bíblia é um livro científico, que não contradiz a ciência. Não é verdade? É. A maneira que eu vejo hoje a ciência e a Bíblia, na minha opinião, há uma ciência que a Bíblia tem como foco principal, chama-se soterologia, que é a ciência da salvação. Mas as pessoas que dizem que a Bíblia não é um livro científico, ou não é um livro que contém ciência verdadeira, é porque nunca leram a Bíblia de maneira cuidadosa, não prestaram atenção nos detalhes. Mas se há um livro, um texto antigo, por assim dizer, que contém uma ciência tremenda, esse texto é a Bíblia. Então nós temos, praticamente todas as ciências estão mencionadas na Bíblia, desde a matemática até a medicina. Interessante. Em todas as áreas nós temos textos que, se nós tivéssemos o cuidado de analisar com bastante afinco, nós iríamos encontrar verdades tremendas ali. E muitos dos problemas que assolam a humanidade hoje nós já teríamos tido a solução para tais problemas. Interessante. Então, um dos segredos do estudo da Bíblia é não vir ao estudo da Bíblia com um preconceito, né? Com as ideias já formuladas, né? E esse, na verdade, é um dos grandes problemas até para a ciência em certo. Si. Os preconceitos e essas ideias pré-formadas atrapalharam o desenvolvimento científico por séculos. Inúmeras ideias científicas que eram estabelecidas no passado atrapalhar ou arruinar o desenvolvimento científico por séculos, coisas que foram desenvolvidas na época dos filósofos gregos, por assim dizer, e permaneceram como ideias válidas, a própria estrutura do sistema solar que eles haviam desenvolvido, e muitas pessoas adotaram aquilo como verdade. Quando outros cientistas vieram falando as suas descobertas, eles foram detidos, eles não tiveram o seu direito de se expor. Esse foi o caso de Galileu, por exemplo. Exatamente. Muita gente disse que foi, Galileu estava contra a Bíblia. Isso é uma mentira, Galileu não estava contra a Bíblia. Galileu, muito pelo contrário, ele era um tremendo crente nas Escrituras. O grande problema é que a ciência estabelecida na época não concordava com as ideias de Galileu. E essa ciência, ou os cientistas da época, pegaram o apoio da igreja dominante e forçaram essa igreja, ou induziram a igreja a condenar as ideias de Galileu.
Mas o problema todo foram as ideias preconcebidas da própria ciência da época. Então, esse preconceito, muitos dizem, existe só na área dos cristãos. Os cristãos não são os únicos com preconceito, então. Preconceito é uma coisa generalizada na raça humana. Na raça humana. Interessante. Hoje, eu gostaria de focar um pouquinho mais na área de matemática. Certo. E a matemática na Bíblia. Certo. O uso de números, etc. O que é que o doutor podia nos falar sobre isso? Olha, a matemática, viu, é uma disciplina tão importante que a maioria dos cientistas concordaria que se um fenômeno não pode ser descrito na linguagem matemática, ele ainda não foi completamente entendido. A matemática está contida, e Deus ele utilizou a matemática para desenhar o universo que nós conhecemos. Deus ele utiliza a matemática na Bíblia do começo ao fim. Há livros na Bíblia que são verdadeiras aulas de geometria, quando Deus dá dimensões, ele dá razões, proporções ali. Eu queria ler um texto com você. Vamos. Que está no livro de Isaías, no capítulo 40, eu já havia preparado esse texto aqui, que eu acho muito interessante a maneira, a linguagem que Deus fala aqui. No capítulo 40 de Isaías, verso 12, diz: quem mediu com a concha das mãos as águas, ou tomou a medida dos céus aos palmos? Quem recolheu numa medida o pó da terra, ou pesou os montes e os outeiros em balanças? Deus está utilizando termos matemáticos aqui. E a Bíblia inteira, Deus faz jogos com matemática. Ele até nos desafia. Existe um texto de Apocalipse em que Deus ele nos convida a fazer um cálculo. No livro de Isaías, no Apocalipse, desculpe, no capítulo 13, ele diz, quem tiver entendimento, calcule o número da besta, diz até assim, né, o 666, o 666. Então, Deus ele trata do começo ao fim. Então, há dois números na Bíblia que são muito utilizados. O primeiro seria o número 7, que é um número famosíssimo da Bíblia, e o segundo seria o número 10. Ambos os números, Deus ele joga com esses números. E você sabe como todo bom professor, ele atiça a nossa curiosidade. Ele faz com que a gente pense a respeito disso. Então, tanto o número 7 quanto o número 10 contidos na Bíblia são números que estão relacionados com algo completo, com perfeição. Então, nós temos, no caso do número 7, o ciclo semanal, né? A cada 7 dias um ciclo se fecha, um novo começa. E nós temos lá em Gênesis e em Êxodo, onde em ambos os livros são mencionados textos como: e em 6 dias terminou Deus os céus e a terra, e no 7º dia descansou. Né? Então nós temos ali esse texto. E não só aí, o número 7 é utilizado em vários outros textos na Bíblia. Poderia citar com você no livro de Apocalipse, nós temos os selos, os 7 selos, as 7 igrejas, 7 trombetas. Certo. Então, várias séries do número 7, e todas elas estão relacionadas com algo completo. Toda a história da humanidade contada ali em ciclos, e nós temos em diferentes aspectos, mas sempre utilizando o número 7 como uma maneira de fechar uma história, de concluir. Porque Deus ele utiliza esse número 7 numa linguagem de algo completo, de algo perfeito, né? E já o número 10, nós temos o código decimal, são os nossos 10 dedos, e a humanidade desenvolveu esse código decimal, é bastante comum entre todas as civilizações. E no caso da Bíblia nós temos os 10 mandamentos, certo. Nós também temos o número 10 apresentado lá nas 10 pragas no Egito, e vários outros textos relacionados com o número 10. Também, na Bíblia, Deus pega os dois números, o 7 e o 10, e combina-os. Nós temos combinações por meio de soma, de multiplicação. Se nós pegarmos, por exemplo, e multiplicarmos o número 7 pelo número 10, nós temos o tão famoso número 70. Que eu acho que qualquer leitor da Bíblia, qualquer pessoa que já tenha lido a Bíblia, conhece textos relacionados ao número 70, né? As 70 semanas da profecia de Daniel. Certo? Tem vários outros textos bíblicos relacionados com o número 70. E uma outra multiplicação que ocorre depois é no caso quando Pedro, por exemplo, chega para Jesus e diz: Senhor, quantas vezes devo perdoar o meu irmão? Até 7. Que naquela época, os teólogos, os estudiosos bíblicos, eles dizem que na época era comum perdoar até 3 vezes. 3 vezes, tá certo. E Pedro vem, se achando um tremendo de um crente, né? De um cristão, e ele diz: eu estou querendo perdoar 7. O dobro e deu mais um, né? Deu mais um. Então eu sou... número completo. É um número completo. E aí Jesus surpreende. Jesus é tremendo porque ele surpreende sempre a raça humana. Ele diz: não, Pedro, você tem que fazer uma outra multiplicação. Agora você multiplique 7 vezes 70. Certo. E aí nós temos um outro número muito famoso na Bíblia, o 490.
Nós temos os 490 anos lá na profecia de Daniel que foram dados separados da profecia, né? Certo. Para o povo Povo de judeu. Israel. Yeah. Exatamente. E aí você pega também o número 7, você pode somar com o número 10. Nós temos o número 17, que também aparece em vários textos bíblicos. Para você ter uma ideia, o dilúvio começou no 17º dia. Jesus, ele ressuscita